Este problema foi incluído nessa lista para dar a você uma noção mais concreta de como é que, na verdade, a gente projeta, o engenheiro projeta uma máquina térmica. E nós vimos na aula expositiva que a segunda lei da termodinâmica fornece limites para a eficiência de uma máquina térmica, né? Só que esse limite só é obtido, essa eficiência máxima só é obtida por uma máquina que funcione de forma reversível, quase estática, o que significa que ela demora um tempo enorme para gerar algum resultado útil. Então, evidentemente que uma máquina como essa, uma máquina que funcione por um processo cíclico quase estático, ela não é, em geral, aquilo que a gente deseja, né? A gente tenta otimizar não a eficiência, mas a potência, que é a taxa com que a máquina realiza trabalho. Então, esse exercício propõe a você uma máquina térmica parente da máquina de Carnot, só que para que ela funcione de uma forma mais rápida, digamos assim, o fluido de trabalho, a substância de trabalho, ela não tem a temperatura igual à da fonte quente quando está recebendo calor e não tem a temperatura igual à da fonte fria quando está cedendo calor. Então eu vou lembrar a você que uma máquina de Carnot, cuja substância de trabalho seja um fluido, ela pode ser representada no diagrama de Clapeyron por um ciclo que envolve duas isotermas e duas adiabáticas, assim. Para essa máquina ter eficiência limite produzida pelo atendimento à condição da segunda lei da termodinâmica, de que a entropia do universo não se altere, é necessário que a temperatura da substância de trabalho seja inferior a essa temperatura, para que haja um fluxo espontâneo de calor, né, que possa ser otimizado em tempo. Da mesma maneira, quando ela está cedendo calor para o reservatório frio, é necessário que a substância de trabalho tenha uma temperatura um pouco acima dessa daqui, para que haja um fluxo espontâneo, etc. Então, nós estamos chamando de TQS a temperatura da substância de trabalho quando ela está recebendo calor. E de TFS, a temperatura da substância de trabalho quando ela está devolvendo o calor, né? Essa é a ideia central que nós vamos explorar nesse exercício. Além disso, vamos supor aqui que a transferência de calor entre as fontes quente e a substância, e entre a substância de trabalho e a fonte fria, obedeçam a uma lei chamada lei de Fourier, né? Que exprime a taxa de transferência de calor como uma grandeza, uma quantidade que é proporcional à diferença de temperaturas. Então, aqui está o calor recebido da fonte quente por unidade de tempo é uma constante que tem a ver com a condutividade térmica da substância de trabalho, multiplicado pela diferença entre a temperatura do reservatório e a temperatura da substância de trabalho. É claro que essa taxa de transferência de calor aumenta se TQS é menor do que TQ. Quanto maior for essa diferença, maior é a taxa de transferência. Da mesma maneira, a lei de Fourier aplicada agora à troca de calor com o reservatório frio E nós vamos supor aqui que essas constantes sejam iguais, por simplicidade. E vamos supor também que os dois processos levam o mesmo tempo para ocorrer, de modo que esse ΔT que aparece aqui vai ser o mesmo nos dois processos, né? Vamos ver o que acontece
com a eficiência de uma máquina mais realista do que a máquina de Carnot ideal, que funcione dessa maneira. Vamos supor que não haja nenhuma criação de entropia nova ao longo do ciclo. Portanto, a entropia aqui vai estar associada às transferências de calor ocorridas entre os reservatórios e a substância de trabalho. Então, vamos, a partir dessa hipótese, encontrar uma equação que relacione essas 4 temperaturas. Esse é o primeiro passo. Então, vamos olhar para o que acontece com a entropia da máquina. E, como eu estou dizendo que nenhuma entropia nova é criada, a entropia da máquina só vai se alterar por causa da troca de calor entre ela e os 2 reservatórios. Então, a variação de entropia da máquina, ou da substância de trabalho, vamos chamar assim, é igual. Bom, a máquina recebe entropia quando ela recebe calor da fonte quente. E essa entropia que ela recebe é o calor recebido da fonte quente dividido pela temperatura da substância da máquina. E ela perde entropia quando ela descarta uma parte dessa energia recebida para o reservatório frio. E isso se dá quando a temperatura da substância de trabalho é TFS. Se nenhuma entropia nova é criada, isso aqui é 0 ao longo de um ciclo. E daí eu vou estabelecer uma relação entre essas quantidades de calor que só depende da relação entre as temperaturas. Isso é imediato. Você vai ter, por exemplo, Q índice Q sobre QF. Passei isso para lá, dividi, etc. Que é essa relação que aqui está. Muito bem, agora eu vou me apropriar da lei de Fourier aplicada a essas transferências. Então aqui nós temos que isso aqui, claro, eu já vejo que o ΔT vai desaparecer, porque ele é o mesmo nos 2 processos. O K vai desaparecer também, então vai ficar TQ menos TQS sobre TFS menos TF. E aqui está a relação que foi pedida pelo enunciado, né? Nós temos aqui uma relação entre essas 4 temperaturas. A gente prossegue nesse tutorial. Agora vamos supor que os 2 processos adiabáticos têm uma duração muito pequena, de tal forma que eu possa desprezar essa duração. E aí eu quero, com essa suposição, escrever uma expressão para a potência dessa máquina. Então, eu vou dizer que, como esses 2 ΔTs são iguais, eu posso escrever que qualquer um deles, isso aqui vale para os 2, né? Por exemplo, usando a de cima, isso aqui é Q índice Q sobre K a duração completa de um ciclo é 2 vezes isso, já que essa é a duração de cada um dos processos onde há transferência de calor, né? A potência é a quantidade de trabalho que essa máquina produz dividida pelo tempo que ela leva para produzi-lo. Então eu vou escrever módulo de W, apesar de que nesse contexto, né, a gente usa a convenção de que o trabalho é positivo quando o trabalho é produzido, é feito pelo sistema sobre o ambiente. E aí, a primeira lei da termodinâmica afirma que esse trabalho tem que ser a diferença entre as energias recebidas da fonte quente e a desperdiçada, digamos assim, na fonte fria. Então isso aqui é QQ menos QF. Aí está. E eu quero exprimir essa potência em função apenas das 4 temperaturas. QQ menos QF, dividida por ΔT, ou seja, multiplicada pelo inverso de ΔT,
E como eu sei a relação entre QQ e QF em função de duas dessas temperaturas, eu posso eliminar QQ e QF dessa equação. Então a potência vai ficar meio de... Eu vou escrever QQ menos QF sobre QQ. Isso aqui é 1 menos QF sobre QQ. E QF sobre QQ é o inverso dessa relação. Então, a primeira parte do que foi pedido está aí, a potência expressa em função das diversas temperaturas. Muito bem. Além disso, eu quero agora eliminar uma delas. Vou eliminar a TFS, isso que me pedem, usando o resultado do item A. No item A, a partir do item A, eu posso, que relaciona as quatro temperaturas entre si, eu posso eliminar a TFS. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar em cruz, vou isolar no primeiro membro tudo que tem TFS. Para isso, basta eu passar esse produto para o lado esquerdo, ele vai aparecer com sinal negativo, o TQS vai se juntar com esse aqui, e eu fico com TFS igual. O que sobrou do outro lado tem um sinal negativo. Não gosto desse sinal negativo, vou fazer ele sumir, multiplicando em cima e embaixo por menos 1. Aí está quem é TFS. E agora eu vou levar isso na equação para potência. Então, isso aqui está sendo dividido por TQS. Então, TQS some desse numerador, né? Então, fica 1 menos... Aí está o que foi pedido. A potência expressa apenas em termos de 3 das 4 temperaturas. Exatamente nesse item que tem um comentário sobre custos, né? Quando o custo de construção de uma máquina é muito maior que o custo do combustível, como é frequente ocorrer, é desejável otimizar a máquina para obter potência máxima e não eficiência máxima. Então, vamos supor que a gente tenha TQ e TF fixados, que são as temperaturas das fontes quente e fria, e eu quero descobrir qual deve ser o valor de TQS para que a potência seja máxima. Observe que a potência está aqui expressa em função dessas quantidades, em particular de TQS. Então, se TF e TQ são fixados, isso é uma função exclusiva de TQS. Então, para determinar o valor de TQS que faz a potência ser máxima, usamos técnicas aprendidas por você no jardim de infância. Não é? Como é que a gente faz isso? A gente encontra o extremo, tomando a derivada da potência com relação a TQS. Aí vamos lá, arregaçar mangas, que agora é conta, não tem outro jeito. Eu vou botar um meio de K em evidência. E aí eu vou ter duas parcelas nessa derivada, né? Primeira parcela eu obtenho derivando esse primeiro termo, mantendo o segundo fixado. Esse primeiro termo, isso aqui desaparece. Então eu vou ficar com 2 TQS menos TQ, agora sim ao quadrado, Caio. Né? E no numerador aparece a derivada desse denominador com relação a TQS. Com que sinal? Negativo, mas já tem um sinal negativo aqui na frente. Então fica positivo. Então aqui fica TF multiplicado pela derivada do denominador com relação a TQS, que é simplesmente 2. Isso multiplicado por TQ menos TQS. Agora, mais agora a derivada desse termo com relação a TQS, que dá menos 1. Não temos outro jeito, a não ser, outra vez, arregaçar mangas, né? Escrever aquilo ali tudo na forma mais simples, como uma fração. Com o denominador, vamos lá, o meio de K, que está na frente. E o denominador vai ser esse aqui. A gente usa um pouquinho de
raciocínio físico, para evitar ter que derivar outra vez esse caminhão, né? Vamos lá, o que sobrou aqui? Sobrou o 2TF, que multiplica TQ menos TQS, que veio daqui. Sobrou o menos que veio deste termo, e ainda, pronto, isso aqui tem que dar zero. Temos que encontrar qual é o valor de TQS que faz isso dar zero. Claro está, então, que eu vou olhar só para o numerador, né? Então, nós teremos, e aí eu vou desdobrar isso aqui tudo, nós teremos 2 vezes TFTQ menos 2 vezes TFTQS menos quadrado do primeiro, 4 TQS quadrado, 2 vezes o primeiro pelo segundo com sinal negativo, que outro sinal negativo aqui fora me dá 4 vezes TQS TQ, o quadrado do segundo também com sinal negativo, o que resulta é uma equação do segundo grau. Vamos ver se a gente pode simplificar alguma coisa aqui. Aí esse termo some com esse. Posso juntar o primeiro com o último. E só, né? Então vamos escrever isso. Então ali escrevi o termo quadrático, o termo linear. Esses dois aqui. E o resto é constante. Então fica TQ quadrado. É isso, Marcelo? Tá, eu vou trocar os sinais de todo mundo. E agora não tenho jeito, vou ter que usar a fórmula de Bhaskara. Isso é tudo certo aí? Observe que o TQ quadrado que está dentro dessa raiz desaparece. Esse 16 eu posso fatorar. Sai da raiz como um 4. Esse 4 mata todo mundo aqui. Vai ficar 1/2 de TQ, mais ou menos a raiz de TFTQ. Então, esse é o valor de TQS que torna extremo a potência. Mas agora vem a questão, né? Será que eu vou ter que derivar outra vez para descobrir qual desses valores é máximo, qual é mínimo? O argumento mais simples, na verdade, nós temos aqui. Então, esse aqui é o valor de TQS que torna a potência máxima. Se TF se aproxima de TQ, se TF é próximo de TQ, então, isto aqui olha só, pega um TF bem próximo de TQ, tá? Isso aqui vai dar próximo de 0. Então eu posso, se esse sinal de menos fosse verdade, então eu poderia escolher um TF de tal maneira que esse TQS ficasse menor do que o próprio TF. Isso não pode acontecer. Então só tem um jeito, é o sinal ser positivo. É esse que é o argumento físico. Tá? Bom, sim, agora eu quero uma expressão similar a essa para o TFS. Eu não vou fazer as contas todas, mas é fácil você ver. Porque nós sabemos, o que nós sabemos aqui? Nós temos o TFS em função do TQS. Então basta substituir o TQS que nós encontramos nessa expressão. Então o TFS vai ser, eu estou lendo ali, né? TQS que multiplica isso que aqui está. Substituímos o TQS e o resultado eu vou escrever direto. Não vou fazer essa conta toda que é simples.
Aí está. Bom, e finalmente vamos então calcular a eficiência desta máquina realista, né? Essa máquina que está tentando otimizar, tornar máxima a potência que a gente consegue extrair. E essa potência, a eficiência é sempre o benefício dividido pelo custo. O benefício é o trabalho, que é a diferença, QQ menos QF. O custo é o calor que vem da fonte quente. Então, essa eficiência, eu estou lendo ali, W é QQ menos QF, então isso aqui dá 1 menos QF sobre QQ. QF sobre QQ, nós já obtivemos desde o início, é a relação entre as temperaturas da substância de trabalho fria e quente, TFS sobre TQS, já obtivemos as duas, então isso aqui vai dar 1 menos isso, bota todo mundo com o mesmo denominador, daqui dá TQ mais raiz de TF, TQ, essa raiz de TF, TQ vai matar a outra, porque está com o sinal menos, então isso vai dar no numerador TQ menos TF, aí está a eficiência dessa máquina. Não sei se eu posso escrever de um jeito mais bonitinho. Posso, olha só. Tem um truque mais bonito. Fatorar raiz de TF no numerador e raiz de TQ no denominador. Olha que bonitinho. Então, estou fatorando a raiz de TF no numerador, a raiz de TQ no denominador. O que sobra aqui em cima é raiz de TF, que é TF dividido pela raiz de TF, mais a raiz de TQ, e no denominador, pelo mesmo motivo, e, portanto, isso aqui desaparece, e o resultado é que essa eficiência é 1 menos a raiz de TF sobre TQ. Lembre que a eficiência da máquina de Carnot, que funciona entre essas duas temperaturas, é muito parecida com aquela, é aquela sem a raiz. É 1 menos TF sobre TQ. Evidente que essa eficiência tem que ser menor do que a da máquina de Carnot, não é? E a gente vê isso claramente porque TF sobre TQ é um número menor do que 1. E, portanto, quando eu extraio a raiz, eu aumento o valor desse número e ele está sendo descontado do 1, portanto, essa eficiência é menor do que a eficiência de Carnot, como tinha que ser. Eu peço também a você para fazer algumas estimativas usando, sei lá, valores para TQ e TF. Eu proponho aqui 600 para TQ e 25, tudo em Celsius. Então, vamos imaginar que TQ seja 600 Celsius e TF seja 25 Celsius. E vamos, com esses valores, determinar a eficiência de Carnot e a eficiência da máquina que maximiza a potência. A eficiência de Carnot, 1 menos a razão 25 sobre 600, e essa conta dá 66%, 0,66%. A eficiência da máquina de potência máxima vai dar 42%. Eu mencionei a você que uma máquina a vapor realista tem eficiência em torno de 40%. Então, de fato, esse modelo que o exercício propõe para o funcionamento real de uma máquina térmica está muito mais próximo daquilo que a gente vê na prática, né?